Oi, gente, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Corpo Luz. Hoje tem bate-papo e a gente vai falar sobre carnaval, sobre diversidade racial, enfrentamento ao racismo, com o advogado Alex Teixeira. Eu sou Mônica Tavares e se você ainda não conhece o canal Corpo Luz, por favor, entre, assista os bate-papos anteriores, a gente andou fazendo muita coisa legal para você. Comente, compartilhe com os amigos se puder, se inscreva e dê a curtidinha nos vídeos. O bate-papo do canal Corpo Luz é um espaço para a gente poder falar da gente, desse corpo que existe, merecendo existir na sua plenitude e totalidade expressiva na arte, na vida. Um espaço também para a gente trazer pessoas bacanérrimas e conversar com a gente, compartilhar assuntos sobre o nosso existir, abrindo reflexões para isso. Os bate-papos têm sido divulgados aos domingos. E não sai daí, porque a gente está voltando. Quem está aqui ao meu lado, esse rapaz, esse jovem querido, comprometido, competente, batalhador, um jovem que já conquistou tanta coisa, um prazer ter você aqui no canal Corpo Luz, Alex Teixeira, muito bem-vindo. E Mônica, querida, o prazer é todo meu. Você, né, que foi minha professora querida no Teatro Universitário da UFMG, com esse canal incrível, com debates muito potentes, né, e reflexões extremamente importantes. A honra é toda minha de estar aqui hoje. O Alex, ele é advogado, é estudante de letras, né, Alex? E é cantor. É isso. É Então, isso tudo, né? Tantas é áreas isso que se tudo. atravessam. É isso tudo. E eu acho muito bacana que quando eu tenho assim, conversado com pessoas, às vezes, que fazem mais de uma coisa, eu me identifico, sabe? Porque a gente vai adentrando em áreas e depois a gente acha que as coisas estão muito separadas, mas não estão, né? Eu sempre repito Edgar Morin, tudo está em tudo e reciprocamente. Ou seja, a gente não está vivendo num mundo disjuntivo, né? Está tudo conectado. Alex, é o seguinte, antes da gente continuar, eu vou pedir para a gente fazer uma audiodescrição para que todos possam ter acesso ao nosso bate-papo. Então, eu faço, depois você faz? Pode Vamos ser, lá. ótimo. Eu sou Mônica Tavares, mulher negra. Estou vestindo um vestido feito à mão de crochê preto, com algumas flores coloridas, brinquinhos coladinhos de cor azul. Estou usando um batom vermelho. Atrás de mim tem uma parede ocre, amarela, com uma estante de livros e a logo Corpo Luz. Meu cabelo é cacheado e está parcialmente preso. Bom, eu sou o Alex Teixeira, eu sou um homem negro. Eu tenho barba, uma barba preta, meus cabelos são pretos também, curtos, estão jogados para o lado. Eu uso óculos, óculos de grau. Eu estou vestido com um terno, um blazer azul, uma camisa social azul bem clarinho e uma gravata listrada no tom de vermelho e vinho. Atrás de mim tem uma estante bem grande com alguns livros e alguns compartimentos. Obrigada, Alex. Então, eu geralmente, né, eu gosto de pedir para quem está aqui começar falando assim da sua trajetória, que eu acredito que o caminho da gente nesse planetinha aqui, essa é uma marca, né? Então, a nossa vida é um marco nessa existência. Então, eu te convido, se você desejar, falar um pouquinho de você. Quem é o Alex Teixeira? E, gente, eu ouvi um podcast do Wesley Faustino que chama Fora da Caixa. E o Alex estava lá com o bloco que ele faz parte, que ele vai falar aí depois, chamado Angola Janga. E o Wesley, achei muito legal, ele perguntou assim, que preto é esse a você na cena? Então,
Parafraseando Wesley Faustino, eu te pergunto, que preta é esse você na cena, Alex? Gente, essa pergunta me deixou completamente desconcertado lá na hora. E, novamente, eu fico desconcertado aqui. Não fique, Que não preto fique. é você, que preto é você na cena? É tão difícil responder isso, né? Ainda mais a gente que faz um tanto de coisa. Então, eu vou tentar compartilhar um pouco do que eu faço, né? E das lutas coletivas que me formatam enquanto um ser humano, enquanto um ser social, né? Homem negro. Eu sou Alex Teixeira, mas ninguém me conhece, né? Todo mundo me conhece por Alex, mas meu nome mesmo real é Alexander. Eu tenho 25 anos. Eu sou advogado. Eu me formei em 2019, lá na Dom Helder Câmara, em Direito. Tenho atuado um pouco na área criminal e um pouquinho na área de ambiental também, com experiência na advocacia popular e na luta, né, pelos direitos humanos e pelos direitos da natureza também, nessa luta pelo desenvolvimento sustentável e por um meio ambiente ecologicamente mais equilibrado, né, e mais sustentável. E aí, além do direito, eu estou lá na Letras também, da UFMG. Eu tenho essa pretensão muito forte de ser professor, me inspirando, inclusive, em professoras como Mônica Tavares, maravilhosas, que passam pela nossa trajetória e a gente realmente não se esquece, né? E eu tenho para mim essa dimensão muito forte da educação. Eu acho que por meio da educação a gente pode movimentar um pouquinho dessa sociedade e começar nesse processo pedagógico de educar, de ensinar, de instruir e de mediar o conhecimento, né? De organizar o conhecimento. Essas são minhas pretensões. E além disso tudo, eu sou um cantor do Bloco Afro Angola Janga, que me pega de surpresa, né, na cena de BH. Eu comecei a cantar lá em 2019, mas eu faço parte do bloco desde 2017 como percussionista. Então, eu acho que na cena eu sou essa pessoa. 25 anos, estou aí nessas três áreas, direito, letras e artes, porque eu acho que, de fato, nós somos múltiplos e colocar a gente nas caixinhas já não dá mais. A gente precisa de atravessar todas elas, né? Isso mesmo, é assim que eu acredito. A gente pode tudo, né? Isso, como diz Carl Rogers, somos seres de possibilidades. E é isso que eu acredito, Exato. né? A gente pode ir, né, aprofundar e fazer o que a gente desejar, né, Alex? E falando no Angola Janga, a gente tem aqui como nosso tema o carnaval, né? Um dos. Vamos começar por aí? Carnaval. O que é o carnaval? Daí eu fui lá no dicionário, no Hawais, e peguei a definição de carnaval. Período de 3 dias anteriores à quarta-feira de cinzas, marcados por desfiles e bailes populares. 2. Conjunto de festejos desses dias. 3. Alegria coletiva, folia. Está no meu pequeno dicionário, na página 137. E para você, Alex, o que é o carnaval? Nossa, isso também é difícil demais, né? Porque dá uma tese de doutorado, inclusive se discute muito, né, sobre essa construção de uma definição para o que seja, né, do que seria o carnaval. Eu acho que essa definição trazida pelo Roais e por outras definições de dicionário mesmo, são definições muito formais que, claro, pegam, como toda definição, né, pegam alguns aspectos de um termo e vão destrinchando. Então, eu parto de um pressuposto que carnaval, para mim, é uma, é uma manifestação cultural e política que, no caso do Brasil, nasce e renasce das ruas. Claro que tem esse aspecto temporal, né? 3 dias antes da quarta-feira de cinzas e etc. Mas o carnaval, para mim, sobretudo, é uma manifestação cultural e política que nasce das ruas. No Angola Janga, inclusive, a gente fala que o carnaval é a nossa formatura, porque é o momento em que a gente fecha um ciclo
de um ano inteiro de ensaios, de um ano inteiro de aprendizados e ensinamentos artísticos, culturais e sociais também, né? Então a gente fecha esse ciclo no carnaval e logo um mês depois a gente abre um outro ciclo. Então o carnaval para a gente tem esse termo, né? Mas é isso. Eu acho que é uma manifestação popular que vem das ruas. E aí eu queria saber de você também, assim, como que você vivencia esse carnaval? O que que é carnaval na sua vida? Bom, antes, eu achei uma coisa muito interessante, porque quando você mencionou 2019 e você forma e começa a cantar, eu falei, pensei aqui comigo, ele fecha um ciclo e começa outro. Mas eu não falei porque não tinha a ver, mas na hora que você fala em abrir e fechar ciclos, então quer dizer que para vocês o ciclo do carnaval fecha em um ano, né? Eu achei isso interessante, porque você encerra um ciclo em 2019 e começa outro também com o carnaval e com Angola Janga, né? Bom, eu também acho isso, eu acho o carnaval uma manifestação popular, uma manifestação sociocultural, eu acho que uma manifestação de um país, e ele é carregado de significados. E, claro, que tem seu contexto político e econômico, né? Ele é uma coisa que agrega tudo, né? A alegria das pessoas, e ele tem aquela característica de ser diferente dependendo da região, dependendo da cidade, né? Então, ele tem uma série de aspectos riquíssimos e que diz muito deste povo, do nosso povo Brasil. E é povo, né? O carnaval, para mim, é uma manifestação realmente popular e que vai falar desses festejos regionais e nacionais, e ele é riquíssimo. Mas eu acho que a gente pode, para melhorar para nós um pouco, a gente pôr um foco, assim, diminuir um pouco essa grandeza, né? E ir para Belo Horizonte, né? Porque eu acho que é essa questão, quando a gente fala assim, para quê e para quem, quando você, inclusive, traz essas questões, porque o Alex queria muito falar sobre carnaval. Eu falei, ótimo, então vamos falar, porque eu acho que ele tem o que dizer, uma vez participando do Angola, né? Então, Alex, para que e para quem carnaval em Belo Horizonte? Você pode fazer aí uma mistureba do que você quiser, assim, por onde que você quer começar, porque eu acho que é muita coisa, né? Qual que é essa sua experiência com o carnaval e o que está acontecendo? Olha, eu acho que esses questionamentos são muito pertinentes, especialmente agora em um momento de pandemia, né, em que se discutem essas festas vão acontecer, essas festas não vão acontecer, como, de que forma elas podem acontecer, e aí antes do sim e do não, porque eu acho que são opostos, né, enfim, tem muita coisa entre esses dois extremos, entre o sim e o não. Então, o para quê, né, com qual finalidade, e o para quem, são questionamentos muito importantes em um momento como esse de pandemia, por ser uma manifestação popular, né? Bom, eu gostaria de iniciar, para a gente bater esse papo, começando a falar um pouco de como que eu conheci o Angola Janga, né, o Bloco Afro Angola Janga, e como que o carnaval foi se formatando na minha trajetória, né? Ótimo. Porque não é natural. Né? Assim, a gente sabe que existe carnaval, mas a nossa relação com essa festa, com essa manifestação, ela é uma construção, né? Então, eu conheço o Angola Janga. O Angola Janga, né, para quem está nos assistindo, é um bloco afro. Ele nasce, entre outras motivações e fundamentações, de um incômodo. No ano de 2015, aqui em Belo Horizonte, houve um boom de blocos de rua, o carnaval começou a se expandir bastante. E nesses movimentos de blocos e de boom, né, dos blocos em BH, o Angola surge de uma negativa. Como assim? A gente tinha aqui em Belo Horizonte um movimento, né, o Praia da Estação, Carnaval para Todos, né, enfim, inclusão para todos. E aí, se a gente for ver realmente quem está sendo incluído, de que forma, em que espectro, qual a origem desses ritmos, qual valorização se dá aos ritmos que são tocados em uma festa de carnaval,
Que pessoas são tratadas bem nos blocos, né, de Belo Horizonte, de que forma esse tratamento ocorre na realidade. Então a gente vê muitos atravessamentos, né, de machismo, de sexismo e de racismo também, né, com pessoas negras dentro do ambiente desses blocos em Belo Horizonte. Então Angola nasce dentro desse incômodo e dessa luta, que na minha visão é ancestral, de criar um espaço, um território para pessoas negras, onde pessoas negras pudessem se apropriar de uma série de ritmos, da sua própria história e das suas festividades, das suas crenças, né, que por um processo de apropriação cultural nos foi negado, nos foi, né, enfim, tanto na nossa escola, a gente não tem acesso à história afro-brasileira, enfim. Então, Angola nasce desse espaço de incômodo e de construção de um território em que pessoas negras possam se encontrar e aprender a própria história, no ano de 2015. E eu vi o Angola Janga em 2017. Então, eu estava no centro de Belo Horizonte, estava caindo uma chuva torrencial na Rua Espírito Santo, que é, assim, muito pequena. E eu vejo um bloco passando na minha frente, arrastando uma multidão e cantando músicas do Bloco Afro Leaê, que é o Bloco Afro pioneiro aqui do Brasil, né, lá de Salvador. Salvador. Isso. E quando eu vejo esse bloco passando na minha frente, no meio daquela chuva, só pessoas negras assim, tocando, felizes, se apropriando daqueles ritmos e se emocionando por estarem ali naquele lugar de destaque, de protagonismo, eu me emocionei mesmo, me emociono falando hoje ainda, lembrando desse momento, porque a partir dali eu começo a construir a minha própria negritude e a construir a minha visão do que é o carnaval e do que é a cultura e da importância que a cultura tem para a nossa sociedade. Assim. Então, quando você fala para quem e por quê, é por isso. É para atingir pessoas, é para construir outras narrativas de história. Eu gosto muito do samba enredo vencedor da Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, em 2019. Eles têm um termo Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. E eu acho que tem muitas histórias para a gente contar. Então, o carnaval para mim é isso. A gente precisa de contar a história que a história não conta. E por isso que ele vem das ruas, sabe? E é na rua que eu acredito que esse carnaval tem que ser formatado para o povo, feito para o povo e do povo também, sabe? Então, o porquê e o para quem para atingir essas pessoas dessa forma, para que a gente possa se alegrar em uma luta que é coletiva, para que a gente possa se divertir em uma luta que é coletiva, em uma festividade que é coletiva, e que a gente possa, enfim, se reconhecer dentro dessa festividade, dentro dessa manifestação cultural, sabe? Mas eu acho também que existem vários carnavais, sabe, Mônica? Sim. Por exemplo, se a gente for pensar na realidade de Belo Horizonte, o que se sabe hoje é que alguns eventos privados vão acontecer no carnaval. E esse carnaval também existe, que é o carnaval de grandes festas privadas, em que se pagam, inclusive, ingressos, né, absurdos para a gente ir para essas festas, enfim. Esse carnaval também existe, mas não é um carnaval que eu ocupo, não. Não acredito muito nele, não. Eu gosto mesmo da rua, dessa festa que é gratuita e que é espontânea. E você, quando diz assim desse carnaval que acontece, são vários carnavais aqui na cidade, me conta um pouco o que está acontecendo então agora, no momento, porque a gente viveu essa início dessa. Porque o Belo Horizonte, o carnaval era um feriado pacato. A gente brincava que a gente podia andar pelado na cidade, porque não tinha ninguém, porque todo mundo viajava. E aí, de repente, eu não estava morando em Belo Horizonte quando começa esse boom que você está dizendo dos blocos, né? Eu estava, inclusive, tinha acabado de sair do Rio, que é uma cidade que tem muitos blocos, vivenciado muito carnaval de rua no Rio,
e tinha ido para Brasília, que é outro lugar, o carnaval é outra coisa lá. Mas, assim, o que eu me lembro de carnaval em Belo Horizonte é que os carnavais aconteciam em clubes particulares, fechados, né? Então, assim, se você queria ir para carnaval, você ia para o interior de Minas, né? Diamantina, um carnaval muito famoso, São João del Rei, interior tinha carnaval, né? Mas aqui na cidade, não. Aí, de repente, isso começa a ficar grande, né? Aí, quando eu volto, o carnaval aqui já estava, assim, uma loucura, competindo, inclusive, com o Carnaval de Salvador, que eu conheci uma vez e fiquei, assim, maravilhada com o Carnaval de Salvador. Quer dizer, aquela enxurrada de gente e... É igual praia para mim, você vai, que tanto de gente, todo mundo compartilhando do mesmo espaço, né? Um espaço... A rua é um espaço democrático, né? Todo mundo pode estar e brincar. Mas quando você fala assim de vários carnavais aqui e o que está acontecendo agora, o que é? Onde que você está vendo? Como que você está vendo, aliás? Olha, eu acho que vamos voltar um pouco. Eu não sou um grande estudioso da história do carnaval, porque eu acho que isso aí tem pano para manga, tem muito estudo mesmo sendo desenvolvido. Quero, inclusive, ser um estudioso do carnaval, estou me projetando um pouco para isso, ou um spoiler, né, da minha vida acadêmica agora. Mas, Bom tema, olha, não é? É bom um tema tema. incrível. Vai ter muito material. Eu acho que, assim, o carnaval em Belo Horizonte, e é importante que se diga isso, antes disso tudo existiam vários blocos, e existem ainda, inclusive Leões da Lagoinha, o Afoxé e Leodara. Então são blocos que há muitos anos, desde o século passado, né, lá 1960, isso, 1960, por ali, começaram a se formatar na cidade de Belo Horizonte, a construir esses afoxés, enfim, toda essa dinâmica de bloco caricato, né? Então a gente tinha um bloco caricato, as escolas de samba. Só que o carnaval, como vários setores nas artes, sempre foi muito perseguido por colocar ali um dedo na ferida, por criticar alguma coisa não dita, e inclusive por refletir criticamente sobre esse acesso na rua. O espaço da rua é de quem? Que espaço? Qual território? Que corpos são esses? Né? Enfim, mexe com muito a moral vigente e hegemônica, né? Mas sempre teve aqui na cidade de Belo Horizonte carnaval resistindo, né? Vindo das ruas e tal. Eu percebo um movimento que tem também uma dimensão econômica, claro, né? Do carnaval em Belo Horizonte crescer, mas na minha visão, e eu posso estar errado, mas enfim, a minha visão bem particular é de que de 2011 para cá, com esses movimentos, Praia da Estação, né, para quem não conhece Belo Horizonte, aqui tem uma praça, aqui não tem praia, né, Minas não tem mar, e aí É barco. houve esse movimento, tem bar, tem muito bar, houve esse movimento na Praça da Estação de Belo Horizonte, que é um espaço muito grande, de ocupar aquela praça com um evento, né, chamado Praia da Estação, em resistência contra a prefeitura da época, com o governo da época, né, que reprimia muitas manifestações populares. Então, o carnaval veio crescendo desde então, tanto da dimensão econômica, que é óbvio, né, as autoridades começaram a enxergar que isso poderia trazer turismo, enfim, ia movimentar a economia da cidade, como também esse lado de resistência que é intrínseco ao carnaval. Então, eu acho que o boom vem daí. E aí, esse boom veio se formatando. Como eu disse, né? O Angola Janga nasce dentro desse contexto, mas também com um contexto de incômodo, de tipo assim, esse boom é para quem? Quem está participando? De que forma os ritmos têm sido apropriados? Como que as pessoas são acolhidas no Carnaval de Belo Horizonte? Enfim. E hoje eu vejo que com a pandemia esse tema vem sendo cada vez mais debatido, né? Especialmente qual que é o papel do poder público em gerenciar essa manifestação que é espontânea e que é popular. O que se sabe
não vai ter carnaval oficialmente em Belo Horizonte, né? A prefeitura, pelo que eu sei, nenhum bloco quer que tenha carnaval este ano, né? Nós estamos aí passando por uma onda da Ômicron, várias mortes acontecendo ainda, então não tem como ter, né, o carnaval do jeito que a gente conhece. A grande questão é, grandes eventos privados estão confirmados na época do carnaval. Então, a gente pode até falar, mas não é carnaval, é um evento privado como outros que estão acontecendo. Tá bom, mas é um carnaval que também existia, que é privado, e a gente, enfim, é uma visão muito minha também. Como que são os protocolos sanitários em alguns lugares que a gente sabe que tem festa? Como que são os protocolos sanitários em boates, né? Enfim, que estão abertas? Então, esses eventos estão acontecendo, né? Assim como o futebol. Exato, assim como um grande estádio de futebol, que inclusive quando o Atlético, né, ele foi campeão do Campeonato Brasileiro ano passado, a torcida toda na Praça 7 tinha uma grande estrutura, tinha trio elétrico, e isso aconteceu. Então, de qual festividade a gente está falando? O que tem autorização, o que não tem autorização, o que tem fiscalização, o que não tem fiscalização? Eu acho que nós estamos em um momento delicado. Então, antes do sim e do não, né, que eu falei esses dois extremos, carnaval sim ou carnaval não, para quem e para quê? Então, essa é a dimensão, sabe? E Eu é isso que acho eu que vejo é uma acontecendo hoje. reflexão também, né? Assim, porque a gente tem se questionado de muita coisa, né, Alex? Assim, a gente tem passado por tantos desgastes políticos, tantas coisas nessa pandemia, né? Tanta pressão também. Quem quer que fecha, vem lá, outro quer que abre e não podendo abrir. É muita coisa. E eu entendo quando você fala para quem nesse momento do carnaval, porque eu também me pergunto a questão do futebol também, sabe? O que que vai abrir, o que que não vai abrir? Então, assim, eu me pergunto como que vai ser controlado essa questão sanitária com relação à pandemia. E, e o carnaval está nos mostrando também e o futebol também, que as coisas não são tão bem dimensionadas como a gente imagina, né? É isso que você está dizendo? Exato. Eu acho que, assim como tudo na vida, tudo tem uma dimensão política e econômica, né? Então, o carnaval não foge disso, obviamente, dentro desse sistema. Ele Sim. move a economia, né? Ele move a dinâmica da cidade, assim como o futebol. Mas o futebol tem determinados atores, o carnaval tem outros atores, enfim. É um jogo mesmo, né? Tem muitas pessoas envolvidas e as relações são distintas, a depender dos interesses, obviamente, das instituições, e não só instituições públicas, né? Mas também instituições privadas dentro desse espectro. Mas é exatamente isso, são escolhas políticas. E de que forma o poder público pode gerenciar uma pandemia? Eu entendo que é um grande desafio, e nós estamos vivendo um grande desafio. 2 anos, né? Está indo para o Vivenciando uma terceiro pandemia, ano, né? Já estamos, agora indo em para o março a terceiro. gente entra no terceiro ano, né? Exato. E assustador, né? Ao mesmo tempo. E existem uma série de indicadores, né? Índice de transmissão, taxa de vacinação, leitos ocupados de UTI, de enfermaria, enfim, uma série de indicadores, né? O número de mortes, número de casos diários, que, enfim, formatam ao poder público, né, ou pelo menos deveriam formatar um direcionamento de poder público fiscalizar, gerenciar a pandemia naquele espaço, etc. Só que estamos vivendo uma onda muito forte, né, de negacionismo, de confusão, né, um descaso também, especialmente em âmbito federal, com relação às demandas da pandemia. A Sim. pasta da cultura, e aí, né, puxando para esse lado, está totalmente. Nossa. Fala não. Então, é A difícil, é cultura difícil. no Brasil, assim, é lastimável ver o que fizeram, estão fazendo, né? Haja vista a Lei Rouanet. Não vou entrar nesse
nessa seara aqui, porque eu fico, sim, meu humor muda. E E tem coisa demais. vamos manter aqui o humor, né? Assim, porque é muita coisa. Tá difícil, né? Tá difícil. Mas, assim, pelo bem geral, não vai ter, então, o carnaval. Pelo bem geral, a gente não sabe, mas, assim, pela pandemia, a gente não vai ter o carnaval de rua. E aí, eu queria, quando você fala do Angola e do Angola Janga ser um bloco afro, e essa questão que você fala da resistência, fala um pouquinho sobre isso, Alex, a importância disso, sabe? O Angola Janga, o próprio nome, né? Angola Janga. Esse nome tem várias acepções, na verdade. Ele tem uma acepção no sentido de que os povos quilombolas que formavam o Quilombo dos Palmares chamavam aquele território, né, de Angola Janga, como uma perspectiva de pequena Angola, né, criar no Brasil um território parecido com aquele, né, da diáspora. Tem outros indícios também que Janga seria uma corruptela, né, de um povo, acho que do povo Jaga, que é um povo guerreiro, né, que se unia em quilombos e que eram espaços também, né, onde as pessoas se reuniam e aprendiam técnicas de guerra, técnicas militares para lutar e para resistir. Mas o porquê do nome ele não é tão exato. Eu até conversando com os cofundadores do bloco, eles falam assim, com a Nayara Garofalo, né, e o Lucas Jupetito, que são os dois cofundadores do bloco, eles falam assim, olha, o nome veio. E aí, transportando para hoje, né, quando a gente pensa no Angola, a gente pensa em construção de identidade, né, de formação de cidadãos negros e negras conscientes. Né? É um território de mobilização mesmo, né, de enfrentamento ao racismo. Então, o Lucas, né, que é um dos cofundadores, ele sempre fala: a gente quer usar o carnaval como uma armadilha. E eu acho que essa é uma técnica ancestral que a cultura nos possibilita. Porque às vezes a gente não fala tão diretamente, mas a gente fala com o corpo, a gente fala muito com o corpo, a gente fala com a nossa voz, e com os ritmos, e com a ginga, e com o gingado, e com a forma de fazer. Então, Angola Janga hoje, ele é esse espaço, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Essa é a ideia inicial. Ser uma porta de entrada e nunca uma porta de saída. É um espaço que possibilita um conhecimento da cultura negra, né? Um projeto para além do carnaval. É pensar o acesso de pessoas que se auto-reconhecem enquanto pessoas negras à própria cultura, que, né, foi negada historicamente. Uau! E aí a gente vai falando e falando sobre esse enfrentamento ao racismo, né, o Alex? De um modo geral, como é que você está vendo isso neste momento? Eu acho que nós passamos por um momento tenso, né? Eu acho que, enfim, já há vários anos, né? Nós vimos passando por momentos muito tensos. O racismo, ele, por ser estrutural, e aí eu acho também que é um termo que hoje tem sido muito banalizado, racismo estrutural, né? Tudo é estrutural, nada é racismo. Então, a gente precisa de reconhecer o que isso significa. Significa dizer que o racismo está nas nossas relações, que é um sistema que possibilita e que legitima posturas, que legitima que as relações econômicas girem, né? Que essas engrenagens né, se formem mesmo. Então, o racismo está nas nossas relações e formata o nosso modus operandi de sociedade capitalista. E aí, por ser estrutural, e por estar inserido em um sistema capitalista, ele vai se renovando, sabe? Ele vai se remodelando. E por isso que o enfrentamento ao racismo fica cada vez mais difícil, especialmente de ser identificado. Eu hoje estou como secretário adjunto
da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB, aqui de Minas Gerais. Nós estamos Que aí bom que formatando você entrou nesse assunto, que eu queria mesmo te perguntar, te parabenizar por essa aprovação e tudo dentro dessa comissão, né? E perguntar mesmo o que é e como é esse trabalho, né? É um trabalho muito importante dentro da dinâmica das atribuições da Ordem dos Advogados aqui no estado de Minas Gerais, né? Então, é uma atuação institucional dentro da OAB Minas. E, na verdade, a OAB tem várias comissões, né, várias comissões com vários temas, que tratam de diversos temas. E, dentre elas, existe essa Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Basicamente, a gente assessora a diretoria da OAB nos casos pertinentes a cada comissão. Então, no caso da nossa, nós acompanhamos uma série de casos, né, e também formatamos e construímos projetos para a advocacia negra, não só, né, mas especialmente para a advocacia negra no âmbito da OAB Minas Gerais. Então, se a gente for pensar hoje, inclusive, né, quem é que tem acesso a um curso preparatório para a OAB? Será que pessoas negras estão tendo acesso a esses cursos preparatórios? Para passar na OAB, né, para passar no exame de ordem? O advogado, o jovem advogado negro, né, o novo advogado, ele é aceito em escritórios? De que forma? Eu sei que existe uma pesquisa, não vou saber informar a fonte agora, posso checar depois, que apenas 5% dos escritórios, não, 5% de advogados negros ocupam lugares de destaque em escritórios de advocacia. Então, apenas 5% dentro, né, desse vasto universo. Então, de que forma que a gente pode gerenciar a capacitação de advogados negros? De que forma que a gente pode construir projetos que façam com que esse advogado e essa advogada negra possa ter um espectro maior de oportunidades? Então, isso que a gente entende por diversidade e igualdade racial dentro da instituição, né, dentro da OAB. É tentar capacitar e levar essa paridade, né, vamos dizer assim, essa equidade entre os advogados, assim. A gente sabe do abismo, né, que existe entre pessoas negras e brancas no Brasil. E dentro da instituição, é isso que a comissão tenta fazer, construir projetos. Estamos construindo vários projetos em várias frentes, sempre com essa máxima, né, de diversidade, de promoção de igualdade racial. Que bom, Alex. Sabe o que eu fico sentindo? Que cada vez mais eu ouço sobre ações, atividades dentro deste tema, que antes eu não ouvia, né? Não existia. E que bom que a gente está avançando nisso, né? Avançando para a ocupação de espaços, de instituições e de lugares que precisam ser ocupados, né? Então, assim, como você falou, 5%, onde a maioria da nossa população é negra. Então, assim, aí isso vai repercutir, e vai repercutir no carnaval, né? Então, assim, tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. E aí, continua, por favor. Não, eu ia dizer que essas práticas, né, de apropriação, de resistência, de ocupar espaços, elas só foram possíveis para que nós hoje ocupássemos alguns espaços, né, de poder, porque outras pessoas lutaram demais, e eu acho que é sempre importante que a gente reverencie os mais velhos, né, porque é uma constante construção mesmo, do passado pelo presente e pensando coletivamente no futuro. Não é uma ação individual, é uma ação que, inclusive, todos nós, enquanto sociedade civil brasileira, deveríamos nos responsabilizar. Não só pessoas negras, né? Pelo contrário, Sim, pessoas não negras também precisam de são assumir essa postura enquanto responsáveis, cidadão. são responsáveis por isso também. Isso é uma construção coletiva. E responsáveis porque perdurou muito tempo esse lugar prioritário, né? Então, a gente tem que pensar que esse movimento ele tem que ser
um movimento coletivo, né? Não tem como um lado, uma parte mudar se a outra também não estiver mudando junto, né? Quando eu fico pensando assim nas experiências, na minha pouco, né, esse caminho singelo que eu venho traçando na advocacia assim, até o momento, né? Como que determinados corpos são vistos em determinados espaços e como que outros são tratados de forma diferente, enfim, né? Sim. Refletir sobre isso é muito importante. Então, como que eu chego, por exemplo, em um espaço do fórum e como que o outro me olha e como que uma pessoa não negra chega no fórum, como que esse outro a recebe. Então, são tratamentos e comportamentos distintos, né? Você tem Claro que percebido? fora, sim, já venho percebendo nessa pouca experiência que eu tenho algumas coisas, algumas questões nesse sentido. E o espaço da comissão, né, inclusive de promoção da igualdade racial, é para acolher também essas pessoas negras, porque a gente sabe como que o racismo é, às vezes, muitas vezes sutil, né, e muitas vezes escancarado, como o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, com o caso do Moise, Sim, imigrante congolês, como o caso do Durval, que foi sim. brutalmente assassinado, né, Isso. aquilo, achei que você ia roubar meu Achei, carro. achei, né? E Isso não assim, acontece com uma pessoa branca, né, se aproximando de um carro, ela não vai ser fuzilada. não. E o que que acontece depois, né? Assim, o que que ou o que não acontece, né? É nisso que é uma mudança coletiva, sabe? Aí quando a gente fala da questão estrutural, é isso. Assim, enquanto algumas bases não se moverem nessa dança, nessa ginga, porque aí a gente está falando da ginga também, né? Que a gente estava comentando sobre, né? Eu e a Alex estava conversando sobre a questão da ginga. Desse movimento que a gente conhece o termo ginga pelo gingado, né? Pelo movimento que acontece da cintura com as pernas, da capoeira, e que ele passa a ter um significado mais amplo agora. Ginga como um atravessamento social e político negro, né? Então, assim, para mim, esse movimento de estrutura branco e negro, ele é uma grande ginga, sabe? Ele é uma grande atravessamento mesmo nos valores e nos comportamentos que precisam ser mudados, né? E isso não é só no Brasil, né? E aí isso vem espelhando aqui também, né? Então é Sim. complexo. Eu acho que é importante, né, que a gente entenda que o racismo enquanto um sistema que opera nas relações, ele é fruto de um processo histórico e de um processo político. Então, o racismo que acontece aqui tem uma história, né? Nós tivemos quase 400 anos de escravismo colonial africano, né? E indígena também. Fomos os últimos a ter a nossa, né, a deixarmos de Abolição ser, formal. fomos os últimos. Isso diz muito, né, Alex? E como que no pós-abolição formal, como que o Estado brasileiro se formatou para não acolher pessoas negras. Então, uma série de legislações foram publicadas no sentido de não, pessoas negras não têm acesso, não podem ter acesso à escola, não podem ter acesso à terra. A capoeira e algumas religiões de matriz Proibida. africana vão ser criminalizadas. E aí a gente começa um sistema de direito penal de recolher pessoas negras para serem aprisionadas. Não teve a menor política habitacional, né? Então as pessoas tiveram que subir para os morros, construir favelas e que não tem acesso ao saneamento básico. E aí a gente entra num boom, né? E ao mesmo tempo em que existem políticas de embranquecimento da população e depois um discurso de que nós somos um país miscigenado e que existe uma democracia racial. Então o E Brasil tem aí entra essa. uma coisa pior, que é a tal da meritocracia, né? Que a gente também não vai entrar aqui, mas vem também disso daí. Né? E que a gente tem A que engolir meritocracia esse troço, né? a meritocracia nada mais é do que um discurso para, tipo assim, a economia funciona, você é capaz, todos somos capazes, todos somos iguais. Sim. E aí você vai ver, e sem romantizar, né, aquele menino
passou uma reportagem no Fantástico, né? Um menino que tem que subir na árvore para pegar sinal de internet para estudar. Ele está no mesmo patamar de uma criança que tem acesso a absolutamente tudo de educação formal? Não está. E a gente não pode achar isso natural. Todo mundo tem que ter o mesmo acesso, né? Então, por isso que a luta é, de fato, coletiva. E quando a gente fala de mesmo acesso, e a gente fala desse racismo, desse enfrentamento, e a gente está falando também da cultura com o carnaval, como é que você acredita que esse setor cultural pode interagir nesse enfrentamento? Qual que é a relação Olha, disso? se a gente for pensar na história do Brasil, e se a gente for pegar samba, samba enredo, a história de vários ritmos, se a gente for pegar a letra e analisar, se a gente for pegar a história do hip hop no Brasil, a história do funk, eu acho que são movimentos culturais diaspóricos que vêm para a gente, a história da capoeira, enfim, vem para a gente lutar pela cultura, por uma formação de consciências mais reflexivas, mais críticas, sabe? Quando a gente fala da ginga, né? E é bom falar, né? Ginga vem de esse nome, né? De onde que ele vem? Da rainha Zinga Bandi. Ela foi rainha de 2 reinos, né? Em África, reino Ndongo e Matamba, que é, na verdade, onde é o território de Angola atualmente. E ela foi uma liderança para aquele povo, e muito hábil e muito ágil. Ela sofreu golpes de uma série de pessoas, inclusive do seu irmão. Então, várias relações de poder ali. Então, quando a gente fala de Ginga, nós celebramos a rainha Zinga. Inclusive, o Angola Janga celebrou no ano de 2020, Zinga, né? Essa capacidade de dar, mas de tomar também. De negociar, mas também de reagir quando alguns tratados são quebrados, né? De saber conceder para atingir objetivos, mas saber também atacar e recuar. Então, é essa habilidade, né? Esse movimento. Eu acho que a cultura é muito potente nesse sentido, porque ela utiliza da linguagem de uma outra forma que nos atinge para além do que para além do que a gente consegue explicar em palavras, sabe? Eu acho que é um pouco inexplicável. Então, por exemplo, quando eu vejo o Angola passando, escuto tambores, ouço músicas e vejo aquelas corporeidades no meio da rua se apropriando daquele espaço, isso tem um significado muito forte. Então, por isso que eu acho que a cultura é muito importante para a gente formar consciências diversas. Ao mesmo tempo, eu não acho que a cultura vai ser a grande salvadora da pátria. Assim como eu também não acho que a educação é a grande salvadora da pátria. Porque para a gente dizer isso, a gente precisa de um projeto de sociedade que sustente isso, né? Que sustente a cultura mudando consciências, que sustente a educação transformando futuros e pessoas. Então, a gente precisa de um projeto. Então, acho que a cultura tem esse aspecto de construir esse projeto com linguagens que a linguagem do dia a dia, a linguagem formal, não é capaz de acessar. Engraçado, quando você fala assim, eu fico pensando, mas para mim, o que vai mudar, o que muda uma nação para mim é educação, é cultura, porque ela vem de uma raiz, assim, ela vem das nossas raízes, sabe? E quando eu falo de educação também, é essa educação mesmo da informação, do conhecimento que nos é negado, né? Assim, e é por causa dele que a gente está nesse buraco hoje, por causa da falta de informação, da formação truncada, mudada, né? Então, assim, negar a pesquisa, a ciência, que, sabe, assim, o estudo mesmo, se quando a gente coloca que a educação e a cultura não vão mudar essa estrutura, se não for uma coisa realmente bem engajada, aí eu tenho que complementar e falar assim, poxa, mas eu acredito que é por aí que a gente vai mudar. Porque a arte, para mim, é transformadora, né? A cultura
cultura de um povo é transformador, e um povo culto, no sentido amplo, né, da sua potência, sua raiz cultural e do acesso à educação, transforma, né? Com E certeza. é por isso que é- ela, é, ela ameaça tanto, elas ameaçam tanto, a educação e a cultura. E é por isso que ela é abafada, elas são abafadas. É por isso que a nossa Exato. educação é tão precária, é por isso que eles não querem Ministério da Cultura, é por isso que eles não querem Relei Rouanet, é por isso que eles não querem que a gente fale, que a gente viva, que a gente haja, né? Então, não sei se eu É estou falando interessante muito isso. aqui. Não, eu acho que você está certíssima. Mas eu queria incrementar uma coisinha, assim, uma pulga para a gente, né, nessa discussão, assim. Quando eu falo, eu acho também que a mudança vai vir pela educação e pela cultura, sem dúvidas, mas não só, sabe? Porque o que eu vejo é muito alguns discursos vazios, assim, que educação? A gente está falando de que educação? Porque existe uma educação formal que, né, eles investem em um modelo educacional. Se a gente for pensar, inclusive, como que alguns discursos supremacistas e racistas se disseminaram ao longo da história? Pela academia. Se a gente for ver um monte de autores antigamente, eles são abertamente racistas e criaram uma teoria racista. Então, eu acho que a educação ela se transforma também pelas ruas, também pela valorização de conhecimentos outros, também pela valorização de histórias outras, histórias que essa história oficial não conta, né? Se apropriar desse movimento, se apropriar de outros tipos de conhecimento, dos saberes tradicionais, né? Enfim, valorizar a cultura indígena e a cultura afro-brasileira dentro das universidades, o que muitas vezes não foi valorizado e que tem começado a ser mais valorizado e, e para mim esse fenômeno acadêmico está diretamente associado a, por exemplo, políticas de ações afirmativas nas universidades. A gente tem pessoas negras ocupando esses espaços hoje e que estão pesquisando sobre isso. Então, eu acho que essa mudança vem com outras coisas, sabe? Com outras engrenagens, com outras valorizações. Sem elas, a gente não muda. Sem cultura e sem educação forte, a gente não muda. Mas só elas, a gente também não muda. É, então, no pensamento sistêmico é este, né? É a conexão. Uma coisa só não adianta. A gente tem muitas frentes para trabalhar, para arregaçar as mangas e construir, né? Enfim, a gente está falando do coletivo de novo. A gente falou de coletivo para isso, a gente falou de coletivo para o carnaval, e para mim é a grande questão atual. Tudo vai mudar para mim, e o que a pandemia veio trazer, assim, toda vez que falo de pandemia aqui, eu falo, pandemia para mim trouxe uma oportunidade da gente se voltar, cada um para o seu universo e provocar mudanças, reflexões internas para uma mudança coletiva. Se a gente não entendeu isso até agora, vai ser muito complicado. Este país só vai ter alguma transformação positiva se a gente pensar em processos de transformação coletivo, processos coletivos de transformações. E a gente está, toda hora fala coletivo, coletivo, a gente está falando coletivo. É porque é esse o caminho, não tem outro jeito, não tem outro jeito da gente crescer se a gente não pegar quem está lá atrás e bora aqui e fazer essa puxada, né, de rede aí, essa ginga da gente se empoderar enquanto coletivo, né? E é sobre se responsabilizar para a gente construir esse futuro, né? Não sei se a minha geração, a sua geração vai ver essa mudança acontecer concretamente, mas eu sei que a geração anterior à nossa gostaria de ver o que está acontecendo agora.
nós dois conversando sobre isso, ocupando espaços nas artes, no direito, na educação. Então, é um caminho, é um processo. O Silvio Almeida, né, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: nós fazemos parte de um processo constante. Nós estamos marchando, né? A gente faz parte dessa construção, que é uma constante. Então, a gente tem que levantar a nossa bunda da cadeira e tentar se organizar. Porque a gente sozinho não faz muita coisa. Sozinho a gente faz muita coisa, mas em coletivo a gente faz coisas impressionantes. Então, não tem outra forma, né? O teatro nos ensina isso, inclusive. Não tem jeito. Eu estava conversando sobre isso no bate-papo anterior, né, com a Jaqueline, sobre isso, assim, não tem como a gente viver artisticamente sozinho, não tem jeito. A gente pode até fazer um solo de dança, a gente pode até fazer um monólogo, mas junto disso tem uma série, uma equipe trabalhando para que isso aconteça. Não existe vida sozinha. Se eu como é porque alguém plantou, alguém veio e trouxe para cá. Se eu fui lá e comprei sozinho, gente, só um ermitão lá, né, não sei onde, não existe isso. Não existe, né? Você precisa das relações, você precisa do outro. Então, assim, é isso, coletivo, coletivo, e vão que vão, né? E ter mais relação com o outro do que pela cultura, né? Como que a gente precisa... O carnaval é a relação com o outro, essa festividade, essa manifestação, ela só acontece porque tem muita gente ali naquela sintonia, com vários interesses, mas naquela sintonia, né? Claro. E alegria geral, né? Para uma alegria geral, né? O carnaval é isso, tá aqui, ó, alegria coletiva. Ó, alegria coletiva. De novo a gente está no coletivo. Folia coletiva, né? Ai, ô, queridão. Esse também é um espaço para a gente poder deixar aqui na descrição, falar do que a gente anda fazendo, colocar foco em pessoas, grupos que a gente, né, pode divulgar o trabalho e tudo. Então, assim, com relação à Angola Janga, o que a gente pode dizer em termos de divulgação aqui no canal? Olha, eu amo essa parte de divulgar, né, gente? Que a gente vai criando redes. Eu acho que é isso. Temos que criar Isso. rede. Inclusive, antes de divulgar, é muito importante você que está nos assistindo se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhá-lo, porque dessa forma a gente consegue acessar outras pessoas e, enfim, né, ampliar essa rede. Isso, Mas Alex. sobre Obrigada. Mas muito a gente importante. brinca, sim, mas é muito importante quando a gente está tentando um diálogo, quando a gente está tentando fazer essa partilha de poder conversar, poder trazer reflexões, né? Que é essa a proposta do canal, trazer aqui pessoas para a gente conversar, um papo gostoso, mas que tenha esse caráter de reflexão. Então, quando você fala isso, te agradeço muito, porque a gente precisa disso, né? Para continuar, até ser Exatamente. motivada a continuar, né? Exatamente. Mas, então, vamos lá. Sobre indicações, eu queria indicar as páginas do Angola Janga, Bloco Angola Janga, em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. Então, tem o Instagram, tem o Facebook, a gente posta alguns conteúdos lá, que são bem legais, tanto sobre a história do bloco, quanto sobre nossas músicas mesmo, né? No YouTube, vocês podem ter acesso ao nosso CD, com todas as faixas autorais do Angola Janga. Eu não trouxe hoje, mas a gente lançou um CD livro Que que vai lindo! ser distribuído para todas as escolas todas as escolas públicas aqui de Belo Horizonte e bibliotecas públicas também. Ele vem com uma proposta didática pedagógica de, enfim, auxiliar o professor, seguindo a história do bloco, né, a trabalhar temas da Lei 10.639, né, história da África e histórias afro-brasileiras dentro da sala de aula. E a Então, gente isso é pode extremamente... adquirir também? Então, esse livro, a gente até ia fazer um lançamento e tal, e veio a pandemia.
Estamos no processo de verificar de que forma que a gente pode disponibilizá-lo, tipo um e-book. Vamos ver, estamos estudando ainda, não tenho essa resposta. Mas com certeza ele está aí para o nosso acesso, para todo mundo ver, e com ele vem esse CD. Então, em breve aí, com certeza, todo mundo vai ter acesso a esse material. Queria indicar também, se você me permite, um podcast. Ele se chama História Preta. É um podcast muito legal mesmo, que narra uma série de questões sobre as relações étnico-raciais no Brasil. Então tem a história do samba, tem várias coisas. E um livro também de literatura, que para mim é um grande clássico da literatura brasileira, chamado Um Defeito de Cor. Ele é um livro espetacular, espetacular mesmo. Conta a história de Querindé. Eu não vou dar spoiler, não, né? Eu acho que, enfim, todo mundo tem que dar, se puder comprar, adquiram. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É isso, são as 3 Nossa, indicações. ótimo. E nós vamos colocar tudo isso na descrição. Então, é só clicar na descrição que vai achar tudo isso. Então, Alex, infelizmente a gente está chegando no fim. E aí eu vou te fazer, Passou rápido demais. não é? Eu vou te fazer a pergunta clássica daqui do bate-papo. Como que você deseja finalizar nosso bate-papo? Eu desejo finalizar de 2 formas. A primeira, dizendo que não percamos a esperança. A esperança no sentido de esperançar mesmo, de ir à luta e de prosseguir. A segunda forma, eu queria fazer um gancho com o que a gente iniciou, que é com a Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, né? Então, deixar esse recado. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra, e é na luta que a gente vai se encontrar sempre, né? É isso. Oh, querido, muito obrigada. E a gente vai se encontrar muito por aí, né? Muito, muito. Eu que agradeço esse papo incrível, de verdade. Obrigada pela Aprendi sua demais aqui. disponibilidade, sua generosidade por estar aqui, Alex. Olha, eu desejo para esse jovem rapaz com tantos adjetivos, né, tantas qualidades, muito sucesso na sua caminhada no direito, na música, nas Amor. letras. Ah, e você vai ser um belo de um professor, viu? Assim eu Amém. desejo. Querido, Deus muito que seja. obrigada. A Obrigado. gente fica aí. Beijo. Um beijo.